Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de geografia nós vamos estar falando sobre os 8 planetas do nosso sistema solar. Há bastante tempo já que eu venho querendo fazer um vídeo a respeito dos planetas, não só por toda a mística que existe, né? Mas às vezes também para desmistificar muita coisa, muito encanto que a gente tem pelos planetas. E vamos lá conhecer um pouquinho mais cada um. Primeiramente, nós vamos ter Mercúrio, né? Então, Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol. Então, ele vai estar a 57,9 milhões de quilômetros do Sol. Parece muito, mas é pouco, parece pouco, mas é muito, enfim. Então, os gregos, eles já haviam descoberto o Mercúrio há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então, primeiramente, ele foi chamado de Apolo, porque observaram que Mercúrio era visto logo pela manhã. Era possível vê-lo, né, logo pela manhã. E depois chamaram ele de Hermes, porque descobriram que também, depois do crepúsculo, no final, né, começando a anoitecer, também era possível visualizar Mercúrio. Então, mas assim, entre um nome e outro, como ele é o planeta mais rápido do sistema solar, ele foi chamado de Mercúrio, porque Mercúrio, em grego, é o deus das viagens e também é o deus da malandragem. Então, Mercúrio tem aí uma variação de temperatura que vai de 180 graus a 400 graus. Ele também é o menorzinho, né, planeta do sistema solar. Em 1965, Gordon e Rolfe, eles conseguiram observar que Mercúrio ele tem aí um período de rotação de 59 dias. E aí o período de translação dele é super rápido, são 88 dias. Lembrando aí, pessoal, que rotação é o movimento que o planeta gira, né, em torno de si mesmo, né? Aqui nós temos nossa rotação de 24 horas. Então, Mercúrio são 59 dias. Então, em torno de si, ele gira bem devagar. Translação, lembrando, então, que é a volta, o tempo que o planeta dá para girar completamente ao redor do Sol. Aqui, a nossa translação é de 365 dias e Mercúrio, ele é rapidão, ele é 88 dias apenas. Então, vamos lá. Apesar de ser muito quente, em Mercúrio nós vamos encontrar água em estado líquido e sólido também. Então, por estar também muito próximo do Sol, ele vai sofrer constantemente com muitas chuvas de meteoros que vão abrir nele enormes crateras. Então, Mercúrio não possui nenhum satélite natural. Sabemos aí, lembrando, que os satélites naturais não são aqueles que a gente coloca na atmosfera. Esses são satélites artificiais. Os satélites naturais são aqueles corpos celestes que ficam orbitando ao redor do planeta. Então, aqui um exemplo: a Terra, nós temos um satélite natural que é a Lua. Então, voltando, Mercúrio não tem satélite natural e a superfície dele ela vai ser composta basicamente de ferro. Então, é o planeta que mais tem ferro, cerca de 2/3 da massa total. E uma viagem daqui até Mercúrio levaria uns 7 anos. Pessoal, agora nós vamos falar de Vênus. Vênus, ele é um planeta mega brilhante, né? Isso mesmo, ele, tirando o Sol e a Lua, Vênus aí é o corpo celeste mais brilhante no céu. Vênus também ele é conhecido como a estrela d'alva. Ele é bem parecido com a Terra em termos de massa, densidade e volume também. Então, Vênus ele vai estar mais próximo da Terra. A rotação dele ela vai ocorrer de leste a oeste. Então, o curioso é que todos os outros planetas eles giram, né, de oeste a leste. Vai saber por que Vênus faz esse caminho contrário. Vênus é o nome, então, de uma deusa romana, ela é a deusa da beleza e do amor. Apesar de não ser aí o mais próximo do Sol, ele é o planeta mais quente, ele vai ter aí uma superfície de lava e composta por dióxido de carbono e ácido, né, sulfúrico. Então, Vênus vai ter uma temperatura média de 482 graus. O brilho, ele vem de uma atmosfera pesada que irradia todo o calor do Sol da superfície dele. Então, a pressão atmosférica em Vênus, ela também vai ser 92 vezes maior que a da Terra. Pessoal, agora nós vamos falar de Marte.
Marte vai ser o planeta vermelho, né? Por quê? Porque a superfície ela vai ser composta por óxido de ferro. E como já foi comprovado, já houve água em Marte, o vermelho ele é do ferrugem, né? Água em contato com ferro. Então, essa é a explicação do vermelho de Marte. A temperatura média vai ser em torno de menos 60 graus, porque ele vai estar aí a 228 milhões de quilômetros do Sol. Então, ele vai estar aí bem distante do Sol, então é onde os planetas começam a ficar frios. Então, Marte praticamente ele é a metade da Terra. Ele também vai possuir 2 satélites naturais, que colocaram o nome de Phobos e Deimos. A rotação ela vai ser quase igual à da Terra. Então, a nossa rotação aqui é de 24 horas, a rotação de Marte é 24 horas e 37 minutos. Já a translação, por ele estar mais distante do Sol, vai demorar um pouco mais. Então, a translação, que é a volta ao redor do Sol, em Marte vai ser de 687 dias, ou seja, enquanto aqui é um ano, lá vai ser 1 ano e 11 meses para fazer uma volta completa ao redor do Sol. Marte ele é o planeta mais habitável do Sistema Solar depois da Terra. Então, ele possui água congelada, mas em 2018 descobriram que a água líquida também, né, debaixo de todo esse gelo. Ele tem uma superfície grande de gelo e debaixo encontraram água líquida. Marte ele vai ter uma atmosfera com oxigênio. Ele tem uma inclinação de 25 graus. Então, por isso também ele vai ter as estações do ano, similar à Terra, né? Os desafios de Marte são a temperatura muito baixa, que ela a temperatura média é de menos 60, mas ela varia de 18 a menos 40. Marte não tem nenhum campo geomagnético como a Terra, então vai fazer com que ela seja atingida constantemente por radiação ionizada e erupções solares. Então, ela tem mais radiação do que nós poderíamos suportar. Então, uma terra transformação de Marte começaria com um bloqueio dessa radiação solar. E apenas uma curiosidade em relação a Marte é que a NASA ainda não esclareceu se já houve ou não vida em Marte. Pessoal, agora nós vamos para Júpiter. Júpiter, ele é enorme, então ele vai ser o maior planeta do Sistema Solar. Caberiam aí cerca de 1000 planetas terras nele. Ele é tão grande que ele pode ser visto a olho nu. Ele só perde para Vênus, que brilha muito, né? Então, Vênus não é tão grande, mas o brilho dela acaba se destacando. Júpiter, ele é tão grande que ele vai ter aí de 60 a 70 satélites naturais orbitando ao redor dele. Então, Júpiter ele tem esse nome porque ele é o deus dos deuses da mitologia romana, como se fosse o Zeus, né, da mitologia grega. A rotação de Júpiter ela é rápida, então um dia em Júpiter dura cerca de 10 horas. Já a translação, que é a volta ao redor do Sol, é como eu vou falando, quanto mais distante do Sol, mais vai demorando para fazer essa volta. Então, em Júpiter, essa volta aí dura cerca de 12 anos. Nós vamos ter, então, um planeta muito frio, a temperatura média de menos 120 graus. A atmosfera de Júpiter ela vai ser composta basicamente por hidrogênio e hélio. E esses gases vão produzir aí nuvens coloridas e muitas tempestades de vento que podem chegar aí a 600 km por hora. Cientistas acreditam que o núcleo deve ser sólido, porque pela quantidade de satélite natural, a gravidade deve ser imensa. Inclusive, a Júpiter tem pequenos anéis, né? Que também são compostos por pequenas rochas e poeira cósmica. Pessoal, agora Saturno. Saturno é também um planeta muito grande. E ele é famoso por ser o planeta dos anéis. Então, a rotação de Saturno ela é bem rápida também. Então, ela vai girar em cerca de 10 horas e 39 minutos, dura aí um dia. Já a translação vai ser uma translação longa. Então, o giro ao redor do Sol vai ser em torno de 29 anos, 167 dias e 6 horas, porque está muito distante do Sol. Então, Saturno é um planeta gasoso, não tem uma superfície sólida. Então, ele vai sendo basicamente composto por hidrogênio.
Os ventos da superfície eles vão se mover em torno de 1.800 km por hora. Nessas nuvens de vento, nós vamos ver amônia congelada que dá o tom branco no planeta. Então, Saturno ele vai ter 53 satélites naturais, a temperatura média vai ser menos 125 graus. Saturno se chama Saturno porque Galileu Galilei descobriu ele em 1610 e deu para ele o nome do deus romano da agricultura. Os anéis de Saturno são famosos por terem pedaços de cometas, asteroides e luas despedaçadas. E são um total aí de 7 anéis. A espessura média de cada um é de 1 quilômetro e eles vão ser compostos 99,9% de gelo de água pura. Pessoal, o Urano em grego é o deus do céu e ele é uma grande bola de gelo no céu. Por ser um planeta gasoso, ele vai ser formado basicamente por hidrogênio e hélio. A volta completa, né, a translação de Urano vai demorar aí 84 anos. Então, ele vai ter uma temperatura média de menos 216 graus. Urano tem aí cerca de 13 anéis em torno de si, mas eles são opacos, estreitos, estão aí na parte interna das órbitas dos satélites, por isso que é quase imperceptível. A gente falou da translação, né, de 84 anos, e a rotação de Urano, ela é rapidinha, ela é 17 horas e 4 minutos, até que não é tão demorado um dia em Urano. Então, os satélites que orbitam Urano somam aí 27 e eles foram nomeados com os nomes de personagens de obras de Shakespeare. O Urano ele tem uma curiosidade que ele gira, né? Ele rotaciona de lado, então devido a uma inclinação axial de 97 graus, o que parece que está rolando, né, numa superfície. Ele vai ter então estações mais extremas no sistema solar, porque enquanto um hemisfério recebe claridade, o outro está numa total e completa escuridão por cerca de 21 anos. Pessoal, agora Netuno. Netuno é o nome do deus romano dos oceanos. Netuno, ele subiu de cargo, ele passou a ser então o último planeta do nosso sistema solar. Também é um planeta gasoso e a sua atmosfera ela vai ser composta por hidrogênio, hélio e metano. Inclusive é o metano que vai trazer a coloração azul para o planeta. Ele está tão longe do Sol que ele vai demorar aí 165 anos para fazer essa volta ao redor do Sol. E já o dia, né, a rotação de Netuno, ela vai ter cerca de 16 horas. É um dia rápido também. O núcleo de Netuno é do tamanho da Terra e ele também é chamado de gigante de gelo, com uma temperatura média aí de menos 240 graus Celsius. Netuno tem 6 anéis que não são uniformes, né? Desses 6, 4 são espessos, né? São grandes massas de poeira. Netuno, então, possui 13 luas, que são 13 satélites naturais. A principal, chamada Tritão, orbita no sentido contrário de Netuno. Vai entender por que Tritão gira no sentido contrário. Pessoal, vamos falar de Plutão, só para Plutão não ficar chateado, porque durante muitos anos Plutão foi classificado, aí entrava aí como o nosso 9º planeta do Sistema Solar. Então, não é porque ele foi rebaixado que a gente também tem que esquecer dele. Vamos comentar dele só para a gente saber quem foi. Plutão, então, ele foi o 9º planeta do Sistema Solar até 2006, quando a União Astronômica Internacional o classificou como um dos 3 planetas anões, que são Ares, Eris e Plutão agora, né? Um dos critérios para ser considerado um planeta é possuir uma órbita que não é influenciada diretamente por outro planeta. Então, ele passou a ser considerado um planeta não, porque ele não atingia todas as características de um planeta, que teria que ter um planeta, né? Um ano em Plutão vai durar então 248 anos, é o tempo que ele demora para fazer a volta ao redor do Sol. Ele vai ter uma temperatura de menos 200 graus, sendo praticamente gelo na superfície. E esse nome ele foi escolhido por uma menina de 11 anos, em referência ao deus romano do submundo.
Então, Plutão vai possuir aí 5 luas, um relevo muito acidentado com muitas cadeias montanhosas. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo para a gente poder aí entender um pouco mais sobre cada planeta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, para mim, desmistificou muita coisa. Então, até o próximo vídeo. Tchau!